Vamos lá então? Pega aí papel e caneta. Espero nesse primeiro dia conseguir abrir aí a sua mente para um ambiente de relacionamento com Deus, tá? Eu tenho a intenção de fazer uma semana de intimidade com Deus, a gente vai falar sobre isso essa semana. Capítulo 24 do Êxodo é muito rico no que diz respeito a isso e a gente vai discorrer sobre esse assunto essa semana. E aí, a gente sempre trata em que aspectos? Sobre perguntas, né? Você se acha próximo de Deus? Você se acha íntimo, íntima de Jesus? Você acha que você tem um relacionamento saudável com Deus, não apenas com o serviço divino, não apenas com as atitudes, os rituais religiosos, mas você acha que você tem um relacionamento? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, você pode trabalhar numa empresa e você pode ser muito habilidoso com o trabalho com que você executa nessa empresa. Você pode ter muita proximidade com os seus colegas de trabalho. Mas aí eu pergunto, você conhece o dono da empresa? Você conhece aquele que paga o teu salário? Você tem intimidade com ele, com ela? Quando a gente fala de Deus, nós precisamos olhar nesse viés. Por quê? Às vezes, nós somos muito habilidosos com o serviço que o Pai deixou para nós. Existem momentos também que nós desenvolvemos boas relações com os irmãos, com aqueles que estão próximos. Mas a pergunta é, você conhece o dono da obra? Você conhece o pai da casa? Você conhece aquele que nos proporciona a comunhão à mesa? É essa pergunta que você tem que fazer a você mesmo. Você tem que olhar para um relacionamento íntimo com Deus dentro desse viés. Porque às vezes a gente está o tempo todo se relacionando bem com os rituais, com o serviço, até mesmo com os irmãos. Mas nós não temos um relacionamento saudável com Deus. E aí a gente corre o risco do quê? De chegar no dia do juízo, a gente corre o risco de ouvir aquela frase que está em Mateus e nos Evangelhos, que Jesus vai dizer: há uma igreja que se achava igreja, mas que não era igreja. Jesus está falando, muitos naquele dia chegarão diante de mim e vão dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. E Jesus vai dizer a eles: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Então, nós precisamos desbravar esse ambiente do secreto, esse ambiente a qual a presença de Deus é perceptiva em nossa vida. E nós vamos tratar disso por esses dias. Capítulo 24, versículo 1 do livro do Êxodo diz assim: depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Por que eu preciso ler esse versículo para iniciar isso? Quando a gente fala de graça, quando a gente fala do sacrifício de Jesus, quando a gente fala daquilo que Jesus fez por nós, a gente não tem uma dimensão de fato do que Jesus fez se nós não olharmos para o Velho Testamento. E aí tem algumas pessoas que falam sem entendimento nenhum. Eles falam assim, mas Deus no Velho Testamento mandava matar, mas Deus no Velho Testamento fazia isso, Deus no Velho Testamento fazia aquilo. Deixa eu só te dar uma ideia panorâmica de tudo isso aqui. Deus, ele poderia ter escondido o Velho Testamento e revelado a nós apenas a graça. Mas se Deus tivesse revelado apenas a graça a você, será que você saberia essa distância que existe entre a nossa vida pecaminosa e a santidade de Deus? Perceba que o texto está dizendo que Moisés sobe. Deixa eu te falar uma coisa, olhando para o contexto desse texto. Por mais que Moisés subisse essa montanha, e estou usando uma metáfora agora, por mais que ele fosse mais alto nessa montanha, não importa o quanto ele subisse, não importa quantos quilômetros, não importa quantos metros ele subisse, ele ainda assim estaria longe de Deus. Por quê? Essa
proximidade de Deus não está no quanto você se esforça fisicamente apenas. E aí, usando a linguagem do subir, metaforicamente, você percebe que o subir é um trabalho todo de Moisés. Todo de Moisés. Mas no Velho Testamento não existe o trabalho de Cristo. Então, por mais que o Moisés suba, o trabalho dele não é suficiente para se aproximar de Deus. Você consegue entender essa palavra? E por que eu preciso falar isso? Então você percebe o quê? Que o Moisés está subindo, mas não importa o quanto ele suba, ele sempre vai estar distante de Deus. Por quê? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. De maneira que não adianta você tentar se aproximar de Deus pelo trabalho, pelo serviço, pelo ritual, se você vive uma vida pecaminosa. Porque o que nos afasta da santidade de Deus não é a falta de trabalhar para Deus, não é a falta de cumprir os atos religiosos, não é a falta de você estar envolvido com as pessoas de uma igreja. O que nos afasta da santidade de Deus é o nosso pecado, é a nossa vida pecaminosa, é a nossa vida de transgressão. Você quer ver uma outra coisa? E ainda no Velho Testamento, leia comigo Isaías capítulo 64, versículo 4 e a primeira parte do versículo 5. Olha só o que esse texto vai dizer e eu acho isso fantástico, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora olha só o versículo 5, início. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti em teus caminhos. Olha que forte esse versículo 5. O texto vai dizer que Deus saiu ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembravam de Deus em seus próprios caminhos. Deixa eu trazer esse texto para a atualidade. E eu acredito que você vai concordar comigo. A gente, quando vai para a casa do Senhor, quando a gente se reúne, quando a gente vai para a igreja, a gente não presencia uma alegria. Quando você serve a Deus no serviço, você não se sente satisfeito, não se sente plena. Quantas vezes você não orou por alguém? Quantas vezes você não pregou? Quantas vezes você não fez um jejum? Quantas vezes você não estava no culto de ceia e não entrou uma alegria dentro do seu coração? Olha só o que diz esse texto, que Deus está vindo ao encontro não apenas daqueles que se alegram. E quando nós falamos de alegria, nós falamos das festas, dos rituais. Deus vem ao encontro daquele também que pratica a justiça e que se lembra de Deus em todos os seus caminhos. E eu acho que é aqui que está o maior problema da cristandade nos dias de hoje. É praticar essa justiça. É se lembrar de Deus quando você for tomar decisões. É se lembrar de Deus não apenas... Eu vou falar uma coisa agora que vai ferir os teus ouvidos. Porque, às vezes, a gente se lembra de Deus quando a gente tem uma decisão difícil para tomar. Mas a gente não se lembra de Deus quando estamos irados. Não nos lembramos de Deus quando a avareza tenta tomar conta do nosso coração. Não nos lembramos de Deus quando temos que perdoar. A gente se lembra de Deus quando a decisão é difícil. Já percebeu que a gente fica igual um cordeirinho quando nós estamos num beco sem saída e que a gente já fez de tudo, não tem mais o que fazer e só sobrou Deus. E aí a gente, se humilha, baixa a bola, fica tranquilo, fica tranquila, não é assim? Só que quando a gente está irado, quando a situação está sob controle, quando a gente precisa negar a nós mesmos, quando nós precisamos perdoar, parece que nesse momento a gente não se lembra de Deus. Parece que nesse momento a única fala que vem à minha cabeça é que eu sou ser humano, é que eu não sou perfeito. É que eu preciso de 5 minutos, senão vou explodir. Percebe como a gente erra? E aí, qual é a consciência que eu quero deixar em você nesse dia?
A consciência é que não é o serviço que te aproxima, não é apenas o fato da oração que vai te aproximar de Deus, não é apenas o fato de fazer devocionais todos os dias. Você precisa entender que o que te separa de Deus não é você deixar de ir à igreja. É necessário ir, mas não é você deixar de ir à igreja. Não é você deixar de fazer as práticas religiosas. O que te separa de Deus, o que me separa de Deus é uma vida de pecado. Com base em quê, pastor? Bispo, você está falando disso. É desse texto aqui que Moisés está subindo um monte e ele está levando uma comitiva. E nessa comitiva tem sacerdote. E nessa comitiva tem anciãos, gente, pessoas que conheciam da promessa, gente responsável, líderes por aquele arraial. Mas isso não aproxima Moisés de Deus. Deus está dizendo a ele, olha, adorai de longe. Por mais que vocês estejam subindo um monte, por mais que haja sacerdote, por mais que já tenha ocorrido sacrifício, adorai de longe, porque o pecado de vocês, ele foi coberto, mas não foi apagado, até que Jesus ele vem, morre na cruz para perdoar, limpar, purificar os nossos pecados. E todos aqueles que recebem a Jesus, eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que recebem a Cristo, recebem a autoridade para dizerem, eu sou filho do Eterno, eu sou filha do Eterno. E o que é receber a Cristo, pastor? Jesus vai dizer, aqueles que têm os meus mandamentos e guardam. Esses são aqueles que me amam. E o que é amar Jesus? É trazer Jesus para dentro do coração. A gente vive em dias de religiosos que acham que o fato de estar no púlpito, que acham que o fato de profetizar, que acham que o fato de fazer o serviço do rei faz com que isso gere intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu já disse por esses dias, o serviço te aproxima do rei, mas é a presença que te torna igual a Cristo, é a presença que te transforma, é a presença que te torna íntimo, é fazer, cumprir o mandamento, é agir como Jesus age, que vai fazer você ser íntimo, de maneira que você talvez não cumpra rituais, de maneira que você não tenha cargos eclesiásticos, de maneira que talvez você não é notado no templo ou fora do templo, mas Jesus trouxe um relato a respeito de João Batista, que diz o seguinte, nascido de mulher, não existe ninguém maior que ele no meu reino. E o que Jesus está falando? No meu reino as coisas são diferentes, no meu reino não precisa ser sacerdote, entrar no templo, no meu reino não precisa fazer rituais, no meu reino tem que ser igual João Batista. João Batista prega no deserto, João Batista não tem vestimentas que atraem pessoas, João Batista não tem uma alimentação que atrai pessoas. O que João Batista faz? João Batista prega a palavra. João Batista recebeu a revelação. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu reconheço Jesus, eu entro nesse ambiente de intimidade. Não é quando eu sou consagrado a pastor, a bispo, a cargo A ou a cargo B. Não é quando eu sirvo as pessoas dentro do templo. Sabe qual é o ambiente dessa intimidade? É quando eu recebi Jesus e eu entreguei a minha vida a Ele e eu me dobrei diante da grandeza dele e reconheci que eu precisava ser perdoado, ser perdoada, e eu reconheci que o problema não está no outro, que o problema não está na lei, que o problema não está na religiosidade, que o problema não está no pastor, não está na missionária, que o problema está em mim e que eu preciso renunciar e que eu preciso me arrepender. E a partir desse momento, Jesus me coloca dentro da sala do trono. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia.
Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esses filhos e filhas que compartilharam comigo dessa palavra, Deus. Nós vamos viver uma semana que nós vamos falar de intimidade, Senhor, de proximidade, de relacionamento contigo. E a nossa expectativa, ó Deus, é que ao romper dessa semana, nós possamos contemplar a Tua face, contemplar a Tua presença de forma diferente, ouvir a Tua voz de maneira que nunca ouvimos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que me acompanha agora, cada vida que vai me ouvir no podcast, que vai me ouvir dentro da nação, fora da nação, dentro do estado, fora do estado. Eu quero abençoar cada um desses, ó Pai. Quero abençoar os seus lares. E eu quero crer, ó Pai, que essa semana será uma semana que nós vamos purificar os altares da nossa vida. Essa semana nós vamos purificar, Senhor, os santuários da nossa casa. E o Teu nome será glorificado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa palavra falou com você? Compartilha ela. Compartilha ela aí com os irmãos, com os religiosos, compartilha ela com os familiares, compartilha aqui na tua rede social, compartilha no WhatsApp, compartilha ela. Não importa se é YouTube, não importa se é o áudio, não importa se é aqui nessa plataforma, não importa se é um podcast, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixei o link aí na descrição e quero convidar você para a gente passar uma semana de intimidade, de conhecimento, de proximidade. Não que nos outros dias nós não éramos íntimos, mas eu quero nessa semana falar sobre muita coisa a respeito do secreto, a respeito de intimidade, a respeito de perceber Deus e saber que é Deus e ouvir Deus. Amém? Não esquece de compartilhar essa mensagem com seus amigos. Que Deus abençoe e eu espero você amanhã mais uma vez. Beijo no coração.